Bem-vindos a mais uma pauta, falando agora sobre o Brasil e as mudanças no Código Civil brasileiro que podem afetar o direito de propriedade no país. Na verdade, o que nós temos é uma proposta de novo Código Civil, apelidada de atualização ou de reforma, porque foram propostas, então, neste ano, mudanças em 1122 dos 2046 artigos do Código, então quase 55% do Código, e em muitas partes estruturais. Claro, sempre que surge uma proposta de reforma ampla no Código, no momento inicial, a gente não bota muita fé, né? Muitos não se atentam àquilo que vem acontecendo e geralmente o pessoal vai se engajar mais com as mudanças quando elas realmente avançam. Mas neste caso eu recomendo que você fique mais atento porque nós não estamos falando sobre ajustes técnicos, palavras mais bonitas na lei ou coisa do tipo. Nós estamos falando realmente, de fato, sobre mudanças reais que podem, neste caso do vídeo, no caso que nós vamos comentar agora, podem te impedir de alugar o seu apartamento pelo Airbnb, pelas plataformas digitais e pode também, quem sabe, levar até a sua expulsão do prédio, tá? Então é isso mesmo. O projeto de lei número 4 de 2025 já está em discussão no Senado e pretende revisar completamente o Código Civil. Se for aprovado como está, você pode então entrar agora, o Brasil pode entrar numa nova era de convivência condominial, com menos tolerância a inquilinos problemáticos e mais obstáculos, mais barreiras para quem aluga por temporada. Será então que o Brasil vai se unir ao exemplo de cidades europeias como Berlim, Barcelona ou quem sabe Nova York nos Estados Unidos e vai limitar severamente o chamado aluguel atípico, o aluguel por temporada nos moldes do Airbnb? Vamos entender o que está por trás deste novo código. Nós faremos ainda vários vídeos sobre estas mudanças, conforme elas forem avançando, mas hoje vamos falar então deste ponto especificamente. Essa pauta foi sugerida por Filho Socioafetivo de Pai Reborn. Obrigado a você que sugeriu esta pauta e a vocês que assistem os vídeos aqui do canal. Se você quer se manter atualizado, inscreva-se agora e deixe o seu like. Agora você também pode se tornar um membro do canal e ter assim acesso a conteúdos exclusivos, tá? Acesse aqui as opções dos planos disponíveis e seja um membro do canal. Então, mudando conceitos sobre personalidade, documentos estrangeiros, relações privadas, etc., vem este projeto de lei que está lá no Senado. Então, antes de entrarmos de vez na questão dos condomínios, eu quero registrar aqui rapidamente que a proposta de reforma traz mudanças ambiciosas logo no início. Então, o artigo 1º, parágrafo único, reconhece a personalidade internacional das pessoas naturais no território brasileiro. Menciona-se aqui tratados internacionais assinados pelo Brasil. O 11º fala aqui, o artigo 11º vai falar também sobre os direitos da personalidade, né, previstos aí no Código. Com base em convenções internacionais, amplia-se a proteção, né? E o 224 vai permitir que, em certos casos, documentos em língua estrangeira não precisam ser traduzidos, desde que haja uma compreensão plena no processo. Esses pontos são relevantes para quem atua com questões internacionais, migração, contratos internacionais, etc. E nós vamos tratar disso em outros vídeos, tá? Com a profundidade que isto merece. Mas o tema de hoje, então, é outro. É algo que está mexendo com os síndicos, os advogados, os vizinhos barulhentos, os investidores do setor imobiliário e todos os que vivem hoje neste contexto de imóveis em regime de condomínio no Brasil. Porque o novo código, então, quer mudar a regra do jogo e o alvo é quem perturba a paz e também quem transforma o seu apartamento num hotel clandestino, usando aqui as aspas, né? A linguagem usada pelos críticos, usando aqui uma linguagem mais amena, aqueles que fazem uso atípico de um imóvel, né? Então, a grande questão desta reforma que vem sendo mencionada pelo noticiário nos últimos dias é: o condomínio poderá expulsar o morador antissocial? É isso mesmo, nós estamos
não falando mais apenas de multa, de advertência, ou daquelas longas assembleias que muitas vezes não resolvem nada, não é pela proposta, se o morador se comportar de forma reiteradamente agressiva, incômoda ou incompatível com a vida em comunidade, ele poderá ser legalmente retirado do prédio, né, com autorização judicial nesse sentido. Então, vamos ao texto. O 1337, nesta proposta, traz três etapas. Primeiro, o condomínio poderá aplicar multa ao condômino antissocial, começando por até 5 vezes a cota condominial. Se o comportamento continuar, a multa pode subir para até 10 vezes o valor da cota. Se nem isso resolver, o condomínio pode, então, deliberar pela expulsão, desde que 2/3 dos condôminos, né, a Assembleia com 2/3 aprove. Pela proposta, então, o caso depois deve ser levado ao juiz, que pode, então, proibir o acesso do morador à unidade e às áreas comuns. E aqui está o ponto, então, a expulsão judicial não depende mais de um crime, de uma ação penal, ela pode acontecer pelo comportamento reiterado do condômino e por decisão de 2/3 dos condôminos, né? E o que será, então, este convívio impossível? Quem vai avaliar isso? Será o juiz, então, é a transformação de um incômodo no prédio em algo processualmente tratável. Então, aquele condômino que agride verbalmente os vizinhos, que faz festas constantemente, que ameaça funcionários, que perturba a ordem, mesmo sendo dono do imóvel, pode então ser impedido de continuar agindo ali. Nestes últimos tempos, né, com as redes sociais, os Reels, os Shorts, nós temos observado muito estas situações de moradores de prédio ameaçando funcionários, agindo de uma forma descontrolada, né, maltratando o pessoal que faz lá as entregas, né, também muito disso. Tudo isso entra, então, no radar, e o texto também prevê que a dívida contumaz, né, aqueles que deixem de pagar as cotas de forma reincidente, eles poderão também, eventualmente, ser penalizados com as mesmas sanções. Então, não seria apenas aí o mau comportamento, mas a inadimplência reiterada também poderia se converter em um desrespeito à coletividade. Isto acaba mudando muita coisa, né? Muda a função do condomínio, que deixa de ser apenas um conjunto de regras para manutenção daquele local e passa a ser aqui, então, um verdadeiro órgão de convivência com o poder disciplinar real. E algo interessante é que o texto prevê também que, se cessarem os motivos da expulsão, o morador pode pedir a sua readmissão, isso também mediante votação. A lógica, então, é expulsa-se o comportamento, mas não a pessoa, né? Tenta-se traduzir isto nestes artigos, nesses dispositivos. Então, até lá, a justiça entra em campo não para decidir se o vizinho é legal ou não, mas para proteger a paz coletiva e fazer valer a decisão dos condôminos. E vale lembrar que já há alguma jurisprudência sobre este assunto, né? Claro que muitos condôminos problemáticos ao longo destes anos já deram origem a uma vasta jurisprudência, não é uma jurisprudência muito uniformizada, mas essa tese, essa prática já tem algum eco, né? Como exemplo, eu trago aqui para vocês este precedente do Distrito Federal, que até faz menção aqui ao enunciado 508 da Quinta Jornada de Direito Civil, que diz: verificando-se que a sanção pecuniária mostrou-se ineficaz, a garantia fundamental da função social da propriedade, a vedação ao abuso do direito, justifica a exclusão do condômino antissocial. Pois é a jurisprudência. E aí o outro ponto que tem causado, então, ainda mais discussões, especialmente entre investidores imobiliários, é a tentativa de algum modo, barrar a hospedagem por aplicativos como o Airbnb. Essa reforma, então, esta atualização no Código Civil faz isso de uma forma direta, escancarada. Traz aqui o parágrafo 1º do artigo 1336, a redação que diz que nos condomínios residenciais não se pode usar o imóvel para hospedagem atípica, a não ser que haja uma autorização expressa na convenção ou por
né, uma deliberação, uma deliberação coletiva aí, né? Muito bem. Então, nada de transformar o prédio residencial em um hotel disfarçado, né? Em uma pousada, em um imóvel que admite o ingresso de terceiros. Então, seria isso uma, uma mitigação do direito de propriedade, de liberalismo econômico, segundo os interesses do condomínio. E essa nova regra, ela sinaliza, então, um entendimento que também já vinha ganhando força na jurisprudência. Nós temos alguns precedentes até do STJ decidindo que os condomínios podem sim proibir esta prática, né, de aluguel atípico, desde que isso esteja na convenção. A proposta, então, que está em tramitação no Senado eleva essa possibilidade a uma regra geral. Hospedagem nestes moldes passa a ser a exceção e não mais um padrão tolerado, né? A justificativa por trás disso tudo é simples, mas não deixa também de ser polêmica, né? Os condomínios residenciais, quando construídos, eles foram pensados para moradia e não para uma rotatividade intensa de estranhos, né? Os moradores e as vozes que se levantam contra esta prática, elas alegam uma insegurança, um desgaste do patrimônio coletivo, a falta de controle sobre quem entra e sai do prédio e um aumento dos conflitos. Então, de fato, se você reside num prédio tipicamente residencial, em um dado momento pode ser um pouco estranho, um pouco incômodo você encontrar na portaria do seu prédio pessoas com malas, né, desconhecidas, turistas, subindo e descendo os prédios. A ideia de transformar um apartamento em uma fonte de receita traz esse ônus para os demais moradores. Então, os defensores da prática, por sua vez, os defensores do Airbnb, das plataformas, né, desta forma de locação, eles argumentam que a limitação atenta contra o direito de propriedade, além, claro, de desestimular o turismo urbano, que seria algo que interfere aí numa nova lógica de economia compartilhada. Então, a proposta busca, de algum modo, fazer um equilíbrio, mas o pêndulo acaba pendendo a favor da coletividade condominial. Quem compra hoje um imóvel, então, pensando no rendimento por aluguel via aplicativos, vai precisar agora analisar com cuidado as convenções condominiais e, se for o caso, tentar convencer os demais condôminos, porque o cenário que se desenha é ou o condomínio autoriza expressamente ou está proibido. No silêncio está proibido. Então, uma exceção à regra da liberdade econômica, liberdade do uso econômico da sua propriedade. E essa mudança, então, se é aprovada, eu digo a vocês, ela tem chances reais, né? Umas chances bastante relevantes de ser aprovada. Ela vai mexer aí com negócios, contratos, estratégias de investimento e até com o preço dos imóveis nas regiões mais turísticas. Então, o que nós vemos aqui neste projeto de reforma do Código não é apenas uma tentativa de resolver os conflitos de convivência, é algo mais profundo. O Código, a reforma, né, ao Código traz muitos pontos, mas neste caso trata-se aqui de uma resposta do direito privado a estas novas formações econômicas, as transformações sociais e econômicas que vêm remodelando o conceito clássico de propriedade, não é? Então, hoje, o imóvel, nós sabemos, não é apenas uma moradia, é um ativo financeiro, não é? Uma fonte de renda e até um modelo de negócio para muitos, né? Multipropriedade, Airbnb, co-living, fundos imobiliários, a tokenização de ativos, né? Timeshare, enfim, vários exemplos de como este mercado mudou e vem mudando. E o texto da reforma tenta, de algum modo, acompanhar esta evolução, mas impõe limites, né? Então, o uso atípico do imóvel ele passa a depender da convenção, então a assembleia do condomínio se torna aí uma instância decisiva na vida econômica do proprietário. Isto, claro, torna o investimento algo mais seguro ou será que é algo mais instável, né? Porque
Hoje o seu imóvel pode estar aí liberado para o aluguel para temporada. E amanhã a convenção pode mudar 2/3 em assembleia. Está decidido e pronto, seu modelo de negócio virou ilegal dentro daquele prédio. O novo código, a atualização ao código, então, tenta equilibrar estes interesses, mas também acaba redefinindo o peso das decisões coletivas sobre o que antes era visto como um direito individual, né, quase pleno do proprietário. Então, será que isto protege a convivência ou cria uma nova forma de insegurança jurídica para os investidores, proprietários e pessoal envolvido aí nos novos modelos de negócio, hein? Será que nós teremos a partir de agora que migrarmos toda essa questão do alojamento local, né, do aluguel atípico, alocação por temporada? Será que tudo isso vai ter que migrar para imóveis apenas vocacionados a esse tipo de locação? Talvez seja o caso, é uma discussão que veio para ficar e o imóvel então continua sendo seu, mas o uso dele talvez não tão seu. É assim. Quero saber o que você acha sobre isso. Você votaria por aprovar essa medida? Você acha que a regra deve ser a liberdade ou a regra deve ser a proibição? Deixa aqui o seu comentário, gostaria de saber a sua opinião. Lembrando, claro, que você pode hoje votar pela proibição, você não quer pessoas estranhas no seu prédio, mas quem sabe amanhã pode ser você que precisa alugar aí o seu imóvel para ter uma renda extra, né? Pensa bem aí, deixa o seu comentário.